Esse placar favorece a equipe do Leicester. Vai se classificando para a final. Knockaert para a bola. Vem a cobrança. Almunia pegou. Knockaert no rebote. Almunia! De herói a vilão, hein? Olha o Forestieri. Vai tentar resolver o tempo normal. Rock de cabeça para o meio. Bateu para o gol. Deeney! Gol! Com invasão de campo, com loucura da torcida mais do que justificada. 3 para o Watford. 1 para o Leicester City, mas o jogo ainda não acabou ali. Que loucura! O campeonato dele, Super Chips, Apita o árbitro. 3 para o Watford. Bom dia. Hoje a gente já está quase encerrando o ano, dia 30 de dezembro. E aí, por isso que eu trouxe esse título, 45 do segundo tempo, porque a gente realmente está quase nos 45 do segundo tempo. Ainda tem mais um dia, amanhã, você vai vir e vai participar aí sim do fechamento. Mas o Brasil é o país do futebol, mas mesmo assim vale a pena algumas explicações antes de eu começar a falar. 45 do segundo tempo é uma expressão muito comum para quem gosta de futebol, para quem acompanha futebol. O futebol tem 2 tempos de 45 regulamentares, 2 tempos, 45 do primeiro tempo, 45 do segundo tempo e mais alguns acréscimos ali, depois dos 45 do segundo tempo. Então, dá para você começar a imaginar que nos 45 do segundo tempo, dependendo do resultado da partida, pode ser um momento meio tenso da partida. Se tiver 0-0 e um time precisar do resultado, pode ser um momento muito tenso da partida. Não no caso que fosse 7-1, porque quando é 7-1, aí já você está torcendo para acabar o jogo para não tomar mais, que foi o nosso caso aquela vez lá no Mineirão. Mas, normalmente, 45 do segundo tempo é um momento de tensão, dependendo do resultado que o jogo precisa tomar. A equipe precisa correr atrás de um resultado, a outra precisa se defender. E qualquer erro nesse momento pode ser fatal. Então é um momento muito delicado da partida, porque se tomou um gol e não podia tomar o gol, você viu a cara daquele jogador ajoelhado, olhando assim, não acreditava. Ele falou, cara, o que está acontecendo? Ele podia chutar 10 vezes ali que não ia entrar. O goleiro ia pegar e ia depois, se forem tomar o gol. Mas um erro pequeno pode ser fatal, pode ser a vaga numa final de um campeonato ou até mesmo o título de um campeonato por causa desse pequeno erro, essa pequena desatenção. E a equipe que é derrotada num tipo de disputa desse, eles ficam numa profunda tristeza. Eles falam, poxa, mas se a gente tivesse treinado um pouquinho mais, se o goleiro tivesse saído 2 segundos antes, ele conseguiria encostar o dedo na bola e tinha tirado aquela bola. Eles ficam muito amargurados, ficam muito maus. É só você olhar para a torcida. Se você já passou por um tipo de situação dessa, você que é torcedor aí para algum time de futebol, pode entender muito bem qual que é o sentimento que a gente fica nesse momento. Imaginem os jogadores. Normalmente isso ocorre com aqueles times que precisam segurar o resultado. Aqueles times que precisam daquele resultado ali. Por exemplo, está 0-0, 45 do segundo tempo. É melhor a gente segurar o resultado que a gente partir para cima e tomar um gol. O outro time, enquanto o outro time que precisa do resultado, ele está muito concentrado, focado, indo em direção ao gol, querendo fazer gol, a todo tempo está pressionando o adversário, e o adversário está se defendendo, jogando a bola de lado, isolando, mandando a bola para a torcida, tocando de levinho, tipo os argentinos ali que ficam tocando devagar, fazendo uma cera e tudo mais. Isso acontece com os times que precisam segurar o resultado. E é exatamente nesse cenário que as coisas trágicas acontecem. Quando você acha que a partida já está ganha e é questão de tempo.
Quando você acha que está 45 do segundo tempo, você pode dar uma seguradinha, uma afrouxada, mesmo que pressionado, mas pelo menos o resultado é nosso e eu consigo dar um chutão para frente e aí a gente vai sair daqui vitorioso. Boa parte dos acidentes, agora saindo um pouco dessa área do futebol, boa parte dos acidentes automobilísticos acontecem quando as pessoas estão chegando em casa. Algumas delas já até tiraram o cinto de segurança, e aí elas estão bem relaxadas, e aí acontece um acidente. Naquele momento que ela está mais tranquila, já pensando na comida que vai ter no almoço ou no jantar. Quando as pessoas relaxam, a concentração dela cai muito. E a queda da concentração pode gerar consequências irreparáveis. E a Bíblia mostra um exemplo clássico de um personagem que aos 45 do segundo tempo não agiu como se esperava e foi marcado como aquele que negou a Cristo 3 vezes. Então, se você tiver sua Bíblia, abre aí em Mateus 26, dos versículos de 69 a 75. Mateus 26, 69 a 75 diz assim: Enquanto isso, Pedro estava sentado ao lado de fora do pátio. Uma criada foi a ele e disse: você é um dos que estavam com Jesus, o Galileu. Mas Pedro o negou diante de todos. Não sei o que você está falando, disse. Mais tarde, junto ao portão, outra criada o viu e disse aos que estavam ali: este homem estava com Jesus de Nazaré. Novamente Pedro o negou, dessa vez com juramento: nem mesmo conheço esse homem, disse ele. Pouco depois, alguns dos que ali estavam presentes vieram a Pedro e disseram: você deve ser um deles, percebemos pelo sotaque galileu. Pedro jurou: que eu seja amaldiçoado se estiver mentindo. Não conheço esse homem. Imediatamente o galo cantou. Então Pedro se lembrou das palavras de Jesus: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saiu dali chorando amargamente. Esse texto não é estranho para você e você deve lembrar do contexto dessas palavras aí. Antes, Jesus ele já tinha passado por um momento bem difícil lá no jardim de Getsêmani. Ele ficou várias horas orando e ele tinha que voltar toda hora e acordar os discípulos. Aconteceu várias coisas, ele suou sangue. Foi um tempo muito tenso da vida de Jesus ali, do final da vida de Jesus. E aí depois Judas chegou junto com ele, trazendo os guardas, e traiu Jesus. Jesus foi preso. Depois Jesus ficou perante o Sinédrio. E passando por tudo isso, depois que Jesus foi preso e levado, Pedro ele só ficava observando, só jogando, só batendo a bola de lado. Versículo 69 fala assim: enquanto isso Pedro estava sentado do lado de fora do pátio, no pátio. O pau estava quebrando lá dentro, todo mundo naquela loucura e Jesus preso, e Pedro estava lá fora, pressionado, impressionado com o que estava acontecendo, mas por outro lado, ele estava pensando que era melhor segurar o resultado do que partir para o ataque. Não, vou ficar aqui porque já está preso mesmo, não adianta, o que eu vou fazer? E ele ficou quietinho ali, até que alguém deixou a bola pingando para ele, e falou assim, uma criada foi até ele e disse: você é um dos que estava com Jesus, o Galileu. Mas esse instinto de preservação, instinto de proteção de Pedro, fez com que ele isolasse a bola para longe. Ele falou: mas Pedro o negou diante de todos. Não sei do que você está falando, disse. Era melhor segurar o resultado, estava 0-0 para ele. Mas as chances não acabaram. Olha lá no versículo 71 e 72. Mais tarde, junto ao portão, outra criada o viu e disse aos que estavam ali: este homem estava com Jesus de Nazaré. Novamente Pedro negou, dessa vez com juramento: nem mesmo conheço esse homem, disse ele. É claro que um posicionamento de Pedro agora, de partir para o ataque, não ia mudar muito a história da situação ali. Jesus ele veio destinado a morrer, a se entregar por nós, a morrer pelos nossos pecados para que a gente fosse salvo. Então nessa altura do campeonato, nessa altura da partida, já não estava em jogo mais a vitória ou a derrota do time. O que estava em jogo agora era a qualidade dos jogadores, a fidelidade dos jogadores ao técnico. O quanto eles entendiam aquilo que o técnico pediu para eles fazerem no momento crucial da partida. Essa era a questão aqui.
Se o camisa 10, Pedro, tivesse atento à partida, a todos os lances, aos treinamentos que Jesus tinha dado para ele, esse momento seria diferente. Olha só, Mateus 14, 28 a 30, é assim: Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar, gritando: salva-me, Senhor. Isso foi um lance do treinamento que ele teve com Jesus. O outro lance, Mateus 16, de 13 a 16. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E você? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Se Pedro ele tivesse prestado atenção em tudo aquilo, com mais carinho, com um pouco mais de atenção, pode ser que seria um pouco diferente, pode ser que a reação dele seria um pouco diferente, pode ser que a qualidade do jogo dele naquele momento seria um pouco diferente. Sua posição poderia ter sido um pouco mais agressiva, um pouco mais jogando para o time, de vamos jogar juntos, vamos fazer alguma coisa. Mas por incrível que pareça, o adversário ainda deu mais algumas chances para o craque do time, Pedro, camisa 10. Olha só, no versículo 73. Poucos depois, alguns outros ali presentes vieram a Pedro e disseram: você deve ser um deles. Percebemos pelo seu sotaque galileu. Não sei como é que é sotaque galileu. Galilês, né? Deve ser uma língua galilesa, aí tem o sotaque galileu, deve ser engraçado. Nesse momento, o juiz ele já estava começando a olhar para esse lance e falar assim: após esse lance, eu já vou para o meio de campo, vou erguer a mão e vou apitar o final de jogo. Então a expectativa da torcida era que agora Pedro faria alguma coisa. Agora Pedro, o craque do time, mudaria a história desse jogo. A torcida estava muito apreensiva e confiante que Pedro faria isso. Mas olha o que ele fez, versículo 74. Pedro jurou: que eu seja amaldiçoado se estiver mentindo. Não conheço esse homem. Depois desse lance já não dava mais tempo. O juiz já estava no meio do campo, já tinha pedido a bola, já estava com o braço erguido e apitou o final da partida. Ou se você preferir, o galo cantou nesse momento. Nós estamos chegando ao final de mais um ano, 2018. E algumas coisas são instintivas nesse momento. Uma delas é fazer promessas de mudanças ou de iniciar novos planos no início do próximo ano, que já está aqui há 2 dias. Nós somos tomados de um sentimento de novidade e vigor que nos faz por algum tempo, por alguns minutos, acreditar que efetivamente as coisas no próximo ano serão diferentes. As pessoas falam assim: dessa vez eu vou mudar. Dessa vez eu vou fazer aquilo que eu não fiz no ano passado. E assim seguimos nos primeiros dias, confiantes e esperançosos, tentando colocar em prática todos os planos que armamos, cheios de energia. Essa força e essa disposição é tão grande que até a própria imagem das pessoas no espelho às vezes costuma mudar. Você já viu? É aquele tipo de pessoa que se matricula no plano Black lá da Smart Fit e já sai de lá mais magra. Ela chega em casa e já olha no espelho: acho que eu já emagreci uns 3 quilos aí. Só de fazer, nunca mais vai, mas está emagrecendo porque está matriculado. Então, quando você faz um plano, uma promessa, alguma coisa muda dentro de você, né? Você tem ali uma força que dessa vez vai. Vamos, dessa vez vai, garra time, vamos lá. Nós realmente acreditamos que o pacto que fizemos com as promessas na noite de Réveillon será a fonte de toda a disposição que precisamos para tocar a vida no próximo ano e chegarmos ao final com tudo isso concluído. Mas é claro que você já percebeu, em alguns anos para trás, que isso não acontece. Algumas pesquisas mostram que menos de 10% das pessoas conseguem cumprir aquelas promessas que elas fizeram na virada do ano anterior. Infelizmente, entre esses desafios, essas promessas que nós temos, uma das promessas que são
bem importantes para a gente sempre coloca também, é o nosso relacionamento com Deus. A gente quer muito que no próximo ano o nosso relacionamento com Deus demore. Ano que vem vou conhecer mais a Deus. Ano que vem eu vou fazer mais devocional, vou fazer todos os dias o devocional, eu vou me aproximar mais de Deus, eu vou ler a Bíblia inteira. Pessoas pegam um plano de leitura da Bíblia e esse ano eu vou ler a Bíblia inteira mais uma vez. Mas não terminou do ano passado, mas esse ano vai dar certo. Não precisa nem falar que, junto com todas as outras demais promessas e planos que essas pessoas fizeram e não conseguiram cumprir, o relacionamento delas com Deus também está no meio desse pacote. Ela também não conseguiu se aprofundar no relacionamento com Deus, muito menos terminar a leitura da Bíblia com o plano anual que ela pegou. Ela não conseguiu ter mais momentos de devocional, de oração, de piedade junto ao nosso Deus, porque esse plano está dentro do mesmo pacote. Mas a grande diferença é que o não cumprimento dessa promessa afeta todas as outras que eventualmente você possa conseguir cumprir quando chegar no final do ano. Se o plano de se relacionar bem com Deus, de ter um relacionamento mais profundo com Deus, não for cumprido no final do próximo ano, de que adiantou todas as outras promessas que você cumpriu? Todas elas dependem dessa principal, que é o seu relacionamento com Deus. A árvore só dá frutos sadios se for bem cuidada, se tiver as raízes fortes para crescer firme. O fruto vem a partir do pré-requisito crescimento sadio. Tudo que você fizer, por melhor que seja, por mais legal que a sociedade olhe para o seu trabalho, olhe para as suas notas na escola, olhe para o seu relacionamento familiar, olhe para o seu crescimento como ser humano, como cidadão na sociedade, tudo isso, se não vier acompanhado de um relacionamento mais profundo com o nosso Deus, não vai adiantar nada. Não faz sentido. Várias pessoas chegam no final do ano e você conhece pessoas do seu trabalho, pessoas da sua faculdade, escola, da sua família, e conseguem cumprir boa parte daquilo que elas fizeram, mas elas não temem a Deus. Isso para a nossa sociedade, que é muito focada naquilo que elas veem, pode fazer alguma diferença. Mas para Deus, que enxerga o seu coração, a intenção do seu coração, o relacionamento que você tem com Ele e o porquê você faz aquilo, é totalmente diferente. Portanto, se você realmente quer cumprir com as promessas que estão no seu coração nesse final de ano, não deixe para os 45 do segundo tempo. E aí você pode me falar assim, mas, cara, 45 do segundo tempo é amanhã. Qual que é a diferença de eu fazer uma promessa hoje e fazer amanhã? Em questão de horas não tem muita diferença mesmo. Você pode esperar até amanhã e aí no culto de virada você se compromete, faz tudo aquilo que normalmente a gente faz no culto de virada. Mas como intenção, como vontade, isso pode fazer muita diferença. 24 horas pode ser a diferença dos planos que você faz. Porque você não vai mudar simplesmente algumas horas para trás. Você vai mudar a sua atitude perante aquilo que você está se comprometendo. E normalmente é isso que a gente precisa. Uma lista do que a gente vai fazer no próximo ano, isso é fácil. Você pode escrever tudo lá, eu vou ganhar na Mega Sena da virada, eu vou ganhar tudo, eu vou passar em várias faculdades ao mesmo tempo, eu vou conseguir um emprego que eu sonho há muitos anos. Você pode colocar tudo isso lá. E você pode começar a correr atrás disso, mas se a sua promessa de se aprofundar num relacionamento com Deus não for a principal, e aí quando eu falo de prioridade, é engraçado que prioridade ela deveria ser uma palavra que deveria ser escrita simplesmente no singular, né? Porque se coloca no plural já não é uma prioridade. Você pode chamar de plano, você pode chamar de alguns passos para você dar, mas prioridade, a prioridade das suas promessas tem que ser o relacionamento com o nosso Deus.
Salmo 146, de 1 a 10, diz assim: Louvado seja o Senhor, que todo o meu ser louve o Senhor. Louvarei o Senhor enquanto eu viver. Cantarei a meu Deus até o último suspiro. Não confio nos poderosos, não é neles que encontrarão salvação. Quando sua vida se vai, voltam ao pó, e todos os seus planos morrem com eles. Como são felizes os que têm o Deus de Jacó como seu auxílio, aos que põem sua esperança no Senhor, seu Deus. Ele fez o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há. Ele cumpre suas promessas para sempre, faz justiça aos oprimidos e alimenta os famintos. O Senhor liberta os prisioneiros, o Senhor abre os olhos dos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor protege os estrangeiros e cuida dos órfãos e das viúvas, mas frustra os planos dos perversos. O Senhor reinará para sempre, Ele será o seu Deus, ó Sião, por todas as gerações. Louvado seja o Senhor. Antes de continuar, eu queria que você acompanhasse o Felipe nessa música que está no CD da nossa igreja, que fala exatamente sobre isso, sobre a nossa esperança, sobre onde a gente coloca a esperança do cumprimento dos nossos sonhos, das nossas promessas, dos nossos planos. Ouve essa música, canta junto com o Felipe. Não temos como alcançar pequenos e fracos, tão dependentes. Não iremos a nenhum lugar. Nossa vida pertence à fonte da luz, feitos do pó do chão, sopro de vida de Deus, criação. Não há como negar. Nossa esperança está em suas mãos. E que esperança, santa esperança, a redenção da imagem de Deus. A esperança no Filho fez-nos filhos divinos, nos deu um motivo lindo para esperar o céu. Eterno céu. Não temos como alcançar pequenos e fracos, tão dependentes. Não iremos a nenhum lugar. Nossa vida pertence à fonte da luz, feitos do pó do chão, sopro de vida de Deus, criação. Não há como negar. Nossa esperança está em suas mãos. E que esperança, santa esperança, a redenção da imagem de Deus. A esperança do Filho
fez-nos filhos divinos, nos deu um motivo lindo pra esperar o céu eterno, céu eterno, céu. Esse texto, os versículos 1 e 2 de Salmo, que a gente acabou de ler, são 2 versículos de louvor ao Senhor. O salmista ele começa louvando ao Senhor. Versículo 3 e 4 é a confiança colocada nas pessoas erradas, ou seja, promessas baseadas em propósitos que têm fim em si mesmo. E dos versículos de 5 a 10, ele fala sobre o alvo da verdadeira esperança, ou seja, relacionamento com Deus como prioridade nos nossos planos. No final das contas, quando fazemos todas as promessas que a gente faz no final do ano, quer seja na virada do ano, aos 45 do segundo tempo, quer seja um pouco antecipado, temos a expectativa, a esperança de que elas se realizarão. Você nunca faz uma promessa ou espera, ou um plano sem a esperança de que ele vai chegar ao seu final, sem a esperança que você vai conseguir encerrar esse plano e normalmente numa situação positiva para aquilo que você sonhou. E mesmo que várias delas não vão se realizar, existe uma santa esperança que é baseada em Deus. E essa não está nas nossas mãos. E se ela não está nas nossas mãos, a gente tem certeza que ela vai se realizar. Você já parou para pensar que maravilha isso? Se você parar para pensar que aquilo que é mais importante na sua vida vai acontecer, independente de você, todos esses planos, essas promessas que você faz, elas tomam uma proporção um pouco menor. E você consegue se frustrar menos com aquelas coisas que você não conseguiu cumprir. Porque a sua esperança está em Cristo. E essa promessa foi Ele que fez. E vai se cumprir. Então a minha intenção nessa manhã era que você pensasse um pouco sobre todas as promessas que você vai fazer no próximo ano. Você já deve ter começado a pensar sobre isso, ou às vezes até fazer uma lista, aqueles que são mais sistemáticos. Mas eu queria que, se você quiser, antes de chegar aos 45 do segundo tempo, se comprometer que no próximo ano você vai ter um relacionamento mais profundo com o nosso Deus, eu queria que você ficasse de pé. Não tem problema se você não ficar de pé, você achar que poxa, toda vez eu fiz no dia 31, por que eu vou fazer hoje? Não faz sentido, são só 24 horas, não é nem, é um dia e pouco, não faz sentido, isso para mim não vai fazer muita diferença. Respeito a sua posição, não precisa ficar de pé, fique tranquilo com relação a isso, não é pecado você não fazer isso. Mas eu queria que você que ficou de pé, você realmente colocasse essa posição que você está agora, numa posição de mudança na sua intenção. Não simplesmente mais uma promessa que você fez na virada do ano passado, ou que você fez na virada de alguns anos para trás,
e esse ano você vai fazer de novo, e você tem que fazer mesmo. Se você não conseguiu cumprir no ano passado, tente cumprir esse ano. Às vezes Deus quer que você espere um pouco mais para que isso se realize. Ele está querendo trabalhar na sua vida toda essa estrada antes de se realizar aquilo que você promete, aquilo que você pede para Ele. Continue fazendo essas promessas, não se frustre porque ela não foi realizada, você não conseguiu realizar, ou Deus não te mostrou que deveria ser assim no final desse ano. Continue colocando isso nas mãos do Senhor. Mas eu queria que a sua prioridade fosse o seu relacionamento com Deus. E eu queria que você mudasse de atitude. Eu não queria que você colocasse dentro do mesmo pacote que você coloca todas as outras promessas que você vai fazer. Abaixe sua cabeça, vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer porque a Tua palavra tem poder para transformar os nossos corações, tem poder para guiar as nossas atitudes, para transformar as nossas ações. Muito obrigado porque a nossa esperança maior está no Senhor. A nossa esperança está nas promessas que o Senhor fez para os teus filhos, e nós, como filhos do Senhor, queremos colocar nas tuas mãos o nosso próprio relacionamento contigo. É engraçado perceber que somos impotentes até para nos relacionarmos com o Senhor e que precisamos do Senhor para que o nosso relacionamento se aprofunde, meu Deus. Então, o que nós pedimos nessa manhã, o que eu peço nessa manhã e o que eu peço para os irmãos aqui, para os meus amigos, é que o Senhor mude a atitude, a intenção no coração de cada um ao colocarem um propósito de se relacionar com o Senhor melhor no próximo ano, Pai. Por favor, Deus, apesar de ser instintivo da nossa parte de querer colocar tudo dentro de um mesmo pacote, nós queremos tirar isso do nosso relacionamento que temos com o Senhor e colocar Ele acima de todos os outros, as outras promessas, os outros propósitos que temos, Pai. E nós te pedimos isso agora, Pai. Nós não queremos esperar até amanhã, nós não queremos esperar até os 45 do segundo tempo, meu Deus, para nos comprometermos com o nosso relacionamento com o Senhor, Pai. Nos ajude, Deus. Eu sei que a caminhada normalmente não é fácil, Pai. As coisas da nossa vida, nosso trabalho, nosso estudo, às vezes até a nossa própria família, Deus, abafam aquele que deveria ser um relacionamento agradável com o Senhor. Pessoas que têm família destruída, Pai, famílias desestruturadas, pessoas que ninguém da família confia no Senhor, mas essa pessoa em especial confia, e ela tem uma luta muito grande de conseguir se manter fiel, meu Deus, durante todo o tempo, Pai. Então olhe para essas pessoas em especial, cuida delas, dê força para elas, meu Deus. É isso que pedimos e agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, estamos chegando ao final do nosso culto. Nosso desejo é que você tenha um domingo abençoado, que Deus abençoe os seus relacionamentos juntamente com sua família, o que vocês fizerem durante esse tempo. Lembrando que não teremos o culto das 19h30, amanhã às 22 horas voltamos aqui para o culto da virada. Um abraço.